Com os números da pandemia em queda, Ribeirão retirou centenas de leitos que são exclusivos para a Covid-19. Isso fez a taxa de ocupação subir. O problema é que essas UTIs não estão sendo utilizadas para outras urgências e emergências. Enquanto a vacinação contra o coronavírus avança em Ribeirão, os números da pandemia seguem em queda. Um deles é o de internados nas unidades de terapia intensiva exclusivas para a Covid-19. A cidade tinha 224 pacientes graves em 16 de julho. Chegou a 167 na manhã da última sexta-feira. O que chama atenção é que, mesmo com a queda, a ocupação nas UTIs ficou em mais de 75%. Isso é por conta da remoção dos leitos. Grande parte dos leitos exclusivos para a Covid-19 é fechada para que funcionários e equipamentos voltem para os setores de origem. Poucos receberam novos investimentos. Na prática, a unidade de terapia intensiva é desativada e não fica disponível para outras urgências e emergências. Esses profissionais voltam para o centro cirúrgico, para as salas de urgência, para os centros de diagnóstico e tratamento, para poder cuidar dessa outra necessidade. Infelizmente, essa expectativa nossa de ter uma ampliação na região de leitos de CTI, ela não está se materializando. A gente viu realmente uma redução aí de 30% de leito de terapia intensiva e a região, de certa forma, já tinha um déficit de leito de terapia intensiva, né? Ribeirão, no auge da doença, teve 325 unidades de terapia intensiva exclusivas para a Covid-19. Em 12 de agosto, tinha 221. Com o número anterior, o percentual de ocupação estaria em pouco mais de 51. Foram mais de 100 unidades removidas, mas os leitos de outras urgências e emergências não cresceram na mesma proporção, como mostra o gráfico disponível no site leitoscovid.org. Foram apenas 13 novos abertos. O médico do HC alerta que é preciso investimento. No caso do Estado, precisa ter a reposição das pessoas que saem. Nós tínhamos uma situação dessa até, me parece que 2018, nós tínhamos uma saída com reposição automática, então perdeu-se isso. Isso é muito ruim, você ficar muito tempo sem ter autorização de reposição. Eu tenho acompanhado, parece que o hospital tem cerca de 300 funcionários que saíram e não foram repostos. Este especialista em administração pública teme que a taxa de ocupação alta, causada pela retirada dos leitos, possa causar pavor desnecessário na população. Isso tem gerado uma grande preocupação e, às vezes, pânico na população que não reflete a realidade. Para poder ficar bem claro para a população, é como se você tivesse na sua casa uma mesa de 10 lugares. Se você chamar 6 pessoas para almoçar com você, você ainda tem 4 vagas disponíveis na mesa. Se você emprestar 5 cadeiras, vai faltar uma cadeira. Por quê? Porque se reduziu o número de cadeiras. Aqui é a mesma forma. Ele lamenta que os governos perderam a chance de deixar um legado para a saúde com a estruturação do setor. E isso tem que ser investigado. Com certeza, algumas cidades, inclusive da região, já começaram a investigar. As câmaras municipais têm o dever de investigar o que está acontecendo, de pegar todas as contratações que foram feitas do gênero Covid e se analisar pagamento por pagamento realizado, para se ver a eficiência do gasto público e do retorno disso para a população. Samuel Santos para o Jornal da Clube. Mesmo com a redução dos leitos, a ocupação nas UTIs Covid em Ribeirão chegou a 73% nesta manhã. A Prefeitura afirma que a questão dos leitos é de responsabilidade do Estado. Já a Secretaria Estadual da Saúde disse que monitora o cenário da Covid e destacou a queda gradativa e a ocupação aqui na cidade. Para falar mais sobre esse assunto agora, está ao vivo conosco a Ximene Osório. Ximene. André, é preciso que a população entenda que a ocupação de leitos tem a ver com o número de vagas ofertadas, né? Nós estamos com 70%, mas poderia, se tivesse com 325 leitos, poderíamos estar em 50%. Boa tarde, Candelouro. É muita política e pouca saúde. Como sempre, boa tarde, amigos da Clube. É muita política e pouca saúde. Afinal de contas, nós temos um número de leitos que é reduzido do ápice da pandemia e é computado nesse percentual como se tivéssemos o total de leitos e não o número de leitos reduzido de hoje. Então,
para a população, há um número de leitos, teoricamente, muito maior do que há efetivamente hoje disponível. Quem é o principal culpado por essa possível falta de legado aí da pandemia? Olha, todo o poder público, num primeiro momento, porque não consegue pensar além dos próximos 4 anos, além dos 2 próximos anos, não há planejamento no poder público. A população sofre, mas também elege as pessoas que vão cumprir o mandato do poder público. Então, a primeira utilidade, a primeira necessidade, a majoritária força vem da população de cobrar, porque o retorno às atividades normais implica o quê? Não retorno também à disfuncionalidade do SUS, a que nós estamos acostumados a ver no dia a dia do SUS. As filas, as demoras nas cirurgias, as demoras nos tratamentos, a falta de medicamentos, enfim, tudo aquilo que já é uma história, uma cantinela desgastada e antiga. E a situação da saúde na macro-região, que já era ruim antes da pandemia, tem grandes chances de sair pior dela. A população precisa se atentar também a isso? Com certeza, e cobrar daqueles que prometeram uma atenção especial à saúde, que continuem dando uma atenção especial à saúde. Porque, afinal de contas, as verbas que vieram do governo federal para que se estruturasse opções para a pandemia, estruturaram de fato, criaram novas vagas, criaram UTIs, criaram leitos, capacitaram profissionais que estarão no mercado, que estarão ali como estruturas físicas e que podem atender outras necessidades. Tudo é uma questão de planejamento público. E isso, para o gestor público, é muito cômodo simplesmente desabilitar e inaugurar outras coisas, redirecionar verbas, porque, afinal de contas, ano que vem é ano eleitoral. E inaugurar dá muito mais votos do que simplesmente manter. Na verdade, nós recebemos milhões aí em verbas direcionadas à Covid-19, que parece que foram gastas em alternativas paliativas. Gastaram errado? Gastaram errado e de forma irresponsável. Eu diria até mais, eu diria que de forma não transparente. Pouco sabemos sobre quais os tratos que foram dados com aqueles milhões que vieram do governo federal e que viraram em respiradores muito além da oferta de mercado em termos de custo. Pouco sabemos sobre a capacitação de profissionais que eram já para estar no mercado e que ainda nem foram sequer iniciados processos seletivos, e pouco sabemos também sobre os dados, de fato, da pandemia. E sabemos muito pouco também sobre a transparência no processo de composição das vacinas. Então, falta muito ainda para o brasileiro, de fato, poder considerar esse processo um processo efetivo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco nós falamos sobre as perdas educacionais com a volta às aulas presenciais, que ainda não aconteceram em Ribeirão Preto e Sertãozinho. André? Obrigado, Ximene. Até já.